Olá a todos, bem-vindos novamente ao canal Renda Maior. O meu nome é Ariana Nunes e hoje estamos aqui para falar de mais um livro para o ano 2019. Não percam já a seguir o resumo de O Homem Mais Rico da Babilónia, de George S. Clason. Pois bem, hoje vamos então aqui falar do Homem Mais Rico da Babilónia, este livro que é muito interessante. Tem mais de 2 milhões de exemplares vendidos, portanto ele significa muito e acho que era um livro ótimo para os nossos adolescentes. Acho que eles iriam realmente ter aqui um pouco de educação financeira se pudesse haver esta leitura para se poderem instruir na parte financeira. E o que é que eu acho em relação a este livro que realmente fez-me adquirir o mesmo e ler com outra perspectiva? São 11 fábulas, 11 histórias que são contadas por parte do George S. Clason e todas elas trazem uma mensagem, têm uma lição que está subjacente à realidade que na altura seria a Babilónia. Hoje em dia, localizada nas margens do rio Eufrates, seria realmente uma potência mundial da economia, na altura, do mercado, neste caso agrícola, comércio, negócios, isto no século XVIII a.C., portanto, realmente era muito inovadora no caso da ciência, da educação, o povo era muito culto, apesar de haver escravos, e com certeza que havia aqui muita prosperidade e era uma cidade muito rica, e as pessoas eram muito ricas, portanto a Babilónia é uma utopia, acho eu, em relação ao mundo perfeito em termos de educação e civilização, baseado, digamos assim, nos antepassados, na antiguidade. E a cidade estava protegida por uma muralha extensa, que realmente, e grande, portanto, que protegia a cidade de situações e calamidades, de invasões e saques e afins. Portanto, é muito interessante ter este cenário. E depois a filosofia do George S. Clason, que em 1926 escreveu este livro. Basicamente este livro é compilação de folhetos, de panfletos que foram distribuídos em bancos, em empresas e seguradoras, e na altura era para ajudar realmente os trabalhadores a terem mais educação financeira. Ele tomou essa iniciativa e hoje em dia é um exemplar fantástico, recheado de muito conteúdo. E vamos agora falar um pouco destas 11 fábulas, digamos assim, estas 11 histórias. Eu não vou falar delas extensamente, porque realmente acho que todos devem ler este livro. E estará aqui embaixo o link, obviamente, se o quiserem comprar, para poderem adquirir. Existem muitas promoções e o livro vale mesmo a pena, apesar de se tratarem de histórias, de fábulas. Portanto, a primeira fala então de Bansir, que é um trabalhador com a sua família, que acaba por encontrar, digamos, um amigo que repara, na comparação com os escravos da altura, que a vida também não é muito melhor. Trabalha muito e ganha pouco. Então decidem os dois, com essa filosofia, digamos assim, já subjacente, falar com Arcade, que é o homem mais rico da Babilónia, para tentar perceber as leis do sucesso financeiro. Portanto, basicamente é depararmos com o ganharmos pouco, apesar de trabalharmos muito. Portanto, há aqui algo que tem que começar a ser mudado. Em segundo lugar, ainda com Bansir, fala-se na acumulação da riqueza. O facto de pagarmos 10% a nós próprios em primeiro lugar, o facto de termos o esforço, o facto de estarmos dispostos a pagar o preço para enriquecer. Depois, na terceira história, o autor fala em 7 soluções para a falta de dinheiro, entre elas, neste caso, controlar os gastos, multiplicar os rendimentos, comprar um imóvel porque é um bem valioso, proteger-se financeiramente de situações menos boas, ter dinheiro para a reforma, não é? Ou para ter uma reforma, digamos assim, à parte. Hoje em dia seria assim, mas não na altura, e pagar as suas despesas e, atapadamente, neste caso, as suas dívidas. E, claro, poder aqui realmente fazer o dinheiro crescer. Portanto, são 7 soluções que ele dá e são muito interessantes realmente para a leitura. No quarta história, ele fala nas leis da atração do dinheiro, na deusa da boa sorte, neste caso, como saber lidar com o dinheiro, e é muito interessante realmente ele pegar em histórias e contar aqui histórias, situações que se passa com o gado, com a história relacionada com as terras, com o comércio, com a mentalidade dos homens, e realmente tudo baseado na antiguidade, portanto, as leis do ouro, não é? Que é o dinheiro, tem que saber lidar com o dinheiro, tem que saber estar preparado para receber o dinheiro, portanto. Depois, a situação dos empréstimos, como sexta história, digamos assim, é uma história muito interessante. Eu vou partilhar com vocês aqui um pequeno trecho que tem a ver com a história do cavalo e do burro. Basicamente é o seguinte: o dono tinha um cavalo e um burro. O burro passava o dia todo descansado a comer o pasto e o cavalo passava o dia todo a trabalhar.
O burro, ao ver a situação do cavalo, e o cavalo muito cansado, ficou com pena e um dia deu-lhe um conselho, que é: finge-te de doente para não teres que ir trabalhar no dia a seguir. E assim o dono vai-te dar descanso. A questão é que no dia a seguir, quando o cavalo fingiu, o dono precisou de alguém para poder puxar o arado. E então adivinhem quem é que ele escolheu? O burro. Exatamente. O burro, ao prestar, digamos assim, conselhos a alguém, acabou por estar realmente a prejudicar-se. E o que é que acontece nesta história? Nós nunca devemos emprestar dinheiro de maneira a prejudicar-nos, nós nunca devemos realmente pôr-nos à mercê dos outros. E essa fábula é muito interessante realmente porque acaba por haver então as consequências para nós quando existem situações destas. A sétima história fala-se das muralhas da Babilónia. Neste caso é a segurança nos investimentos, neste caso também nos negócios. É muito interessante também esta parte da história. Como oitava fábula, temos aqui o caso das dívidas, o caso de impressionar os outros, e realmente não devemos nunca dar um passo maior que a perna no sentido de fazer dívidas para ostentarmos um nível de vida muito elevado. Não faz sentido, portanto, realmente aqui também esta pequena fábula falando realmente nas dívidas e nas consequências para mostrarmos aos outros aquilo que muitas das vezes nós não precisamos de mostrar, porque o nosso sucesso financeiro não precisa de estar exposto. Realmente não há necessidade em agradar os outros. Como nona fábula, fala-se aqui das tábuas da Babilónia e realmente há aqui uma filosofia à percentagem da alocação dos nossos rendimentos, em que 10% é pagar a nós próprios, 70% deve ser os custos básicos da nossa vida e deve ser o que nós devemos usar para pagar as nossas despesas e 30% para saldar as nossas dívidas. Portanto, é também aqui uma explicação rápida de como podemos alocar o dinheiro para podermos então ter um caminho melhor financeiramente. A 10ª história é basicamente o homem com mais sorte da Babilónia, é sobre o trabalho, produtividade, sobre o pirata que realmente não estava agradado com o trabalho. Nós temos que ter realmente a perspectiva de se estamos acomodados ou não no nosso emprego, no nosso negócio, e temos que verificar realmente que quanto mais nós somos produtivos, mais rendimentos podemos ter e até um salário maior ou lucros maiores podemos alcançar. Portanto, é muito interessante também aqui esta história sobre esse assunto. Como última história, digamos assim, a 11ª fábula, é o retrato histórico da Babilónia. Realmente é as tais oportunidades, a prosperidade e o declínio, depois até realmente deixar de existir, e deve ser também vista isto como uma vertente histórica, mas realmente é também uma lição. Os efeitos distribuídos então pelo autor realmente marcam algumas regras, alguns princípios básicos da poupança e dos investimentos. E por isso são tão importantes que agora, compilados na versão deste livro, será sempre uma boa leitura para este ano de 2019 e por isso, se ainda não o fizeram, por favor, leiam e tentem perceber a mensagem que está em cada uma destas histórias e que realmente este livro vos faça muitas das vezes pensar que se os mais antigos conseguiam poupar e investir tendo em conta o mercado da altura, os negócios da altura, porque é que nós também não o fazemos nos nossos dias? Portanto, espero que tenham gostado. Se gostarem deste vídeo, por favor, deixem ficar o vosso like e, acima de tudo, subscrevam o canal e partilhem com os vossos. Até ao próximo.